Olá pessoal, o Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso assunto é obesidade infantil. Estima-se que até o ano de 2050, 1/3 dos adolescentes no mundo inteiro terá obesidade ou sobrepeso. É o que aponta um artigo recém-publicado na revista The Lancet. Esse mesmo artigo revela que a obesidade infantil mais que triplicou entre os anos de 1990 e 2021. Daí a necessidade da sociedade, a escola e a família desenvolver estratégias para incentivar cada vez mais cedo hábitos saudáveis na infância. É sobre isso também que nós vamos falar no nosso programa de hoje e apontar quais são as soluções possíveis hoje para que se tenha uma vida realmente saudável. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco você acompanha um bate-papo com Priscila Griner. Ela é diretora de uma escola e lá eles desenvolvem estratégias com relação ao lanche saudável e também à prática regular de atividade física. Os índices de obesidade infantil são realmente assustadores. Isso é um problema de saúde pública que precisa ser levado a sério. Para além das questões que envolvem a família, a escola, ela também tem que estar envolvida em busca de oferecer maior qualidade de vida, saúde e bem-estar para essas crianças e para esses jovens futuros adultos. Estou aqui agora com Priscila Griner, ela é diretora da Casa Escola e que tem ali algumas iniciativas importantes, né, para garantir esse bem-estar, essa saúde, que é o que todo pai, que toda mãe quer, né, Priscila? Eu acho que toda família prima, né, pelos cuidados, né, de seus entes queridos, de seus filhos e também um cuidado consigo, né? Às vezes acredita que está tendo esse cuidado, mas nem sempre está tendo. Aqui, por exemplo, né, na cantina, nesse lanche que é servido e que é vendido, como é que vocês organizam essa cozinha? Então, aqui nunca foi uma cantina terceirizada, né? Desde o início, desde a decisão lá dos anos 90, que os pais solicitavam que a escola fornecesse lanche e fomos buscar soluções saudáveis. Então, já desde os anos 90, nunca entrou o salgadinho enroladinho com salsicha, coxinha. Não, a gente buscava possibilidades mais saudáveis, mas era bem difícil, né? Porque culturalmente a gente sabe que a fritura reinava, né? Aí foi com a entrada da nutricionista na escola, quando a gente começou a ampliar, né, o nosso ensino para o período da tarde, ou para ter o que chamam de ensino integral, né? Sim. A gente teve que se apoiar mais nessa nutricionista e ela entrou também na cantina. E houve, assim, um boom, digamos, de leis, de tentativas de regulamentação e entendemos que mudou, né? O tempo mudou e que a escola tinha que se adequar, mesmo que não surgissem realmente decisões efetivas em relação a isso. A iniciativa já demonstrou que a escola precisava cuidar mais da alimentação e da saúde dos alunos. E vocês implementaram mudanças? Porque vocês já nasceram com essa ideia. A gente conseguiu ampliar, né? Então, assim, temos, por exemplo, a pizza. Então, a massa da pizza, ela vem de uma padaria. E ela é natural, digamos, né? Tem um trigo mais elaborado, né? E o molho de tomate é confeccionado aqui, ela é montada aqui. E assim, é a número 1, né, queridinha dos alunos. Né? Aí nós temos, assim, a maioria do que a gente confecciona é aqui. Eu acho que posso citar só essa pizza mesmo. E o pão de queijo, digamos, que vem de fora, acabou. O resto é tudo aqui. É confeccionado na escola e tem essa supervisão da nutricionista. As crianças, elas acabam tendo uma certa resistência.
né? Legume, se não for estimulado desde pequeno, resiste àquele verdinho, fica separando no prato. Acontece isso, como é que é a aceitação? Nós temos crianças que almoçam aqui, eu acho que a receptividade é bem grande. A gente vê crianças de 2, 3 anos de forma autônoma, comendo, enfiando o feijãozinho lá na colher e raspando o prato. E diante desses verdes, eu acho que tem que trabalhar mais com a família. Digamos, a nossa carne moída aqui, ela tem os verdinhos, mas a gente dá um sumiço neles, para não se tornar uma coisa polêmica. Mas eu falo sugestões, o que a gente fornece. Então, eles pediram pastel, então nós fizemos o pastel de forno. Mais saudável. E aí tem recheios como banana com canela, tem a tapioca, que foi sugestão deles. E aí a tapioca pode vir recheada com ovinho, pode ser carne, pode ser queijo. E eu acho que é bem rico. Tem o cuscuz com coco, cuscuz com ovo. Priscila, e com relação aos lanches, né? De repente tem aquela criança que quer trazer o lanche de casa. Vocês fazem algum tipo de mediação junto com os pais para que não destoe tanto, né, do que é servido, do que é ofertado aqui? A gente até estimula, principalmente as crianças pequenas, que tragam lanche de casa. Porque tem todo aí um trabalho de relação com o alimento, psicomotor, de autonomia, pegar a lancheirinha, abrir, desatarrachar, guardar de volta um lanchinho, botar assim aquela toalhinha na mesa com os ingredientes do lanche. Mas tem famílias que ainda não conseguiram se organizar e aí a gente vai detectando, vai chamando, se coloca numa reunião coletiva. E aí é um momento assim de acolhimento, nada, né, nada de bullying. De bullying com a família, Deus me livre. Né? Mas é ao contrário, né? Se existe alguma razão por trás disso. Né? E aí, assim, as próprias crianças, olha, ele trouxe o salgadinho, não pode. Então tem os não pode da escola, que refrigerante de jeito nenhum. É aquela criança que sempre traz um suquinho de caixa, né? Que a gente sabe que ali é muito açúcar, né? Corante. Aí são chamados, né? Tanto no âmbito individual como no coletivo, para que os outros pais possam sugerir também, trazer suas aflições, né? E fazer com que as crianças tenham esse lanche mais saudável. E acaba sendo, então, uma educação que não acontece só entre as crianças, né? Porque os pais acabam também sendo sensibilizados, né? E de repente também embarcam nessa de ter uma vida mais saudável. É uma construção, né? A gente sabe que baixou a determinação, baixou o decreto, baixou a lei, apesar que ajudaria muito se realmente houvesse uma lei. Né? Mas a gente tem que entender que cada um também tem o seu tempo, né, de poder se organizar, se reorganizar em relação à questão da alimentação. Né? E a gente ainda lida com crianças com muita seletividade. Isso. E intolerâncias também. Né? Pronto, intolerâncias, a gente tem um respeito, assim, um primor, porque nós também fazemos culinárias com as crianças. Olha, né? Mais uma novidade. Tem a culinária, tem o dia da fruta, tem o viveiro, onde eles plantam, eles colhem e processam esse alimento, ou levam para casa. Então, existe toda uma rede de iniciativas dentro da escola para que haja essa relação, né, com o que se come. Como é que é esse dia da fruta? Dia da fruta, muito legal. É um dia que cada família manda uma fruta. E aí eles vão compartilhar essas frutas. Vão ser cortadas bonitinho, colocadas numa bandeja, às vezes com um palitinho. Tem o dia das frutas vermelhas, tem o dia das frutas coloridas e se divide por cores. E todo mundo come junto. E o dia da culinária, como é que é? Aí a culinária geralmente está associada a um tema. Então, algo está sendo trabalhado na sala de aula, mas também ao plantio. Né? Então, se a turma plantou macaxeira, então vão fazer um escondidinho. Não é legal? Aqui se come bem. E tem também o núcleo Química na Cozinha, que já é no Fundamental 2. Né? Existem núcleos de interesse
E um deles é o núcleo Química na Cozinha, onde a nutricionista vai falar sobre esse mundo químico, as reações, né, de fermentação e outras coisas aí que eu não participo do núcleo, então eu não estou sabendo exatamente, mas eu muitas vezes provo e dou a minha aprovação. O Vida Saudável vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Tornar a atividade física uma disciplina regular na grade escolar é uma estratégia adotada nessa escola. Quem conta isso pra gente agora é o professor de Educação Física, Rodrigo Judson. Com a tecnologia cada vez mais acessível e popular, especialmente entre a criançada, é preciso ser criativo para encontrar os estímulos certos para que essas crianças elas saiam do sedentarismo. Nada melhor do que um professor de educação física para mostrar para a gente as opções hoje que existem para tirar, né, essas crianças de frente dessas famigeradas telas. Estou aqui agora com Rodrigo Judson, que é um professor de educação física e que sabe da importância dessa atividade física cada vez mais cedo, né, Rodrigo? A atividade física em si melhora a concentração, a atenção, o foco, a disciplina da criança, o músculo esquelético e também diminuição de estresse, né? Que o adolescente tem muito essa carga horária de estudo e alivia o estresse dele e possivelmente com a atividade física inserida ele vai melhorar nos seus estudos. E essa atividade física, ela pode ser praticada inclusive por essas crianças menorzinhas, como a gente está vendo aqui? Isso, aqui a gente começa a partir de 1 ano e meio, com a iniciação do meio líquido, eles aprendem a entrar na piscina, ter a segurança em si na piscina, como também na quadra, no campo, fazendo circuitos motores, de habilidades motoras amplas e finas. Isso vai ser um incentivo para que essa criança futuramente, né, um adulto, ele tenha atividade física como parte de sua rotina? Iniciando logo cedo, é o futuro adulto proativo, né, que vai ter atividade física na sua vida, na sua rotina. Agora, Rodrigo, você estava me dizendo que aqui, né, na casa escola, onde a gente está agora, a educação física ela é tratada como uma disciplina curricular. Isso, nós temos o planejamento feito, interação com a professora para saber o que ela está estudando, para a gente aprofundar na educação física e trazer de forma lúdica e prazerosa para eles. E como é que funciona a cobrança, né, de que eles realizem as atividades? Nós temos um quadro de objetivos para eles ser alcançados em cada final de trimestre. E aí a gente vai executando na prática, na questão da piscina, se ele está fazendo nado crawl, se ele faz a abraçada completa, se ele faz a respiração de forma correta, sem tapar o nariz, já consegue fazer lateralmente. A gente vai avaliando e fazendo a nota no final de cada trimestre. Aí, para a nossa culminância final, a gente tem um relatório. Então a gente fala tudo o que aconteceu sobre essa criança desde o início do trimestre e até o final do terceiro trimestre. A gente vê a diferença, o avanço que eles tiveram no decorrer do ano com a atividade física inserindo no dia a dia, na rotina deles. E aqui a gente está vendo a atividade física na piscina, mas o que é que mais vocês conseguem fazer assim aqui para tornar, né, a prática da atividade física prazerosa, porque ela também tem que ser montado algo diferente para que a criança tenha cada vez mais curiosidade e queira participar. Tem a questão do toque, da textura, então a gente vai para o campo, engatinha, rola para ele sentir a textura da grama, o tatame. É a forma de um colchão acolchoado, então a gente tem outras formas de trabalhar lá para sentir. O próprio parquinho, a gente vai às vezes no parque para poder sentir a areia, como é a forma de cair numa areia, uma forma de cair numa grama. Então vai estimulando e despertando neles o prazer em fazer a atividade física. Às vezes a criança tem uma alergia, tem algum tipo de asma e muitas vezes com a prática da atividade física, que é uma das coisas mais recomendadas, né, a gente sabe pelos médicos, acaba melhorando. A piscina é um deles, né, porque expande o pulmão, então ele vai aos poucos tentando a respiração em si, controlando, ter o controle dele e de acordo com a idade vai acabando sumindo aquela
cardiopatia que ele tinha adquirido quando criança. Como é que vocês recebem essas respostas dos pais? É muito positivo, até porque tem pais que conseguem, através dos relatórios, saber o que o filho gosta, que às vezes ele não tem o conhecimento. Eu nem sabia, professor, que ele gostava de tal atividade. Agora estou investindo, estou estimulando, estou descendo com ele no condomínio, estou indo para a rua com ele e executando essas atividades. E estou conquistando ele para mim, para poder futuramente ser um jovem ativo. As crianças, elas estão cada vez mais dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos e deixando de ser criança, né? Quer correr, brincar, pular, saltar, fazer as coisas de criança. Aí daí esses números que são bem alarmantes com relação à obesidade. Até 2030 a obesidade infantil vai crescer bastante. E estamos aí para fazer isso não acontecer. Fazer com que a atividade física seja inserida diariamente na vida dos seus filhos, adolescentes e futuramente eles serem adultos ativos e posteriormente passar isso de geração para geração.